paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 7: maravilha-me que estejais tão depressa passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas que alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela pode ser resumida com alguns itens. O primeiro dele, o apóstolo Paulo, ele redige essa carta para afirmar a legitimidade do seu apostolado. O apóstolo Paulo também ele redige essa carta para combater os judaizantes. Os judaizantes eram irmãos que, embora tivessem aceitado lá o evangelho, eles defendiam uma salvação mediante a observância à lei de Moisés. Ou seja, você afirmava que a salvação era uma questão de mérito, e todos nós sabemos que em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós sabemos que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem diante de uma observância a rituais, a dias, a abstinências, isso é um dom de Deus. O versículo que nós acabamos de ler, versículo 6 até o 7, Paulo nos diz que os irmãos da Galácia estavam passando para outro evangelho e que esse evangelho não era outro. Isso tem causado uma certa confusão em muitas pessoas, como pode algo simultaneamente ser outro e não ser outro. Perceba comigo que no original, o apóstolo Paulo ele usa dois termos. Ele usa o termo héteros e ele usa o termo alus. O termo héteros é outro com uma outra essência. O termo alus é outro com a mesma essência. Na nossa língua nós não temos esse termo alus, nós só temos o outro na perspectiva do diferente. Então, se fizéssemos uma outra leitura de Gálatas, ficaria mais ou menos assim: admiro-me que estejais tão depressa passando da graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo ele usa o termo héteros para um evangelho que não tem a mesma essência, que não é condizente com a essência do evangelho. E no verso 7 ele diz: o qual ele não é outro, ou seja, o qual ele não é alus, ele não tem a mesma essência. O termo alus é o mesmo termo que o apóstolo João usa em João 14 para referir: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Esse outro não é héteros, é alus, outro com a mesma essência. E eu chamo a atenção de vocês para o outro evangelho. Nós estamos vivendo o império do outro evangelho. Eu não sei se vocês têm percebido, mas cada vez mais você percebe de maneira célere pessoas que têm deturpado o evangelho de Cristo. Embora o outro evangelho ele tenha a mesma roupagem, o mesmo aparato simbólico, mas a sua essência não é comprometida com o reino de Deus, a sua agenda não é comprometida com o reino de Deus. Isso é o outro evangelho. O outro evangelho não tem como meta a exaltação do Filho de Deus, mas é apenas a locupretação, com respostas simplórias. E o evangelho que o Senhor Jesus Cristo tem para a nossa vida, a principal meta dele é enaltecer o nome de Cristo. Eu convido você que está percebendo, assistindo esse vídeo, a vivermos o evangelho de Cristo e não aceitarmos um simulacro de evangelho. O filósofo Søren Kierkegaard ele disse acertadamente que aqueles que seguem o outro evangelho é pior do que os não convertidos, porque isso gera orgulho, isso gera empáfia, isso gera uma falsa certeza de salvação. Então que Deus possa te abençoar, e eu convido você mais uma vez, analise, perceba, o verdadeiro evangelho está arraigado, está agendado com o senhorio de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.